Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 482 e minguando até 810 dias, 10 de abril de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam. É importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo. Isto é importante. Blog diário de 482, Enoque, o Pai da Vida, parte 19, subtítulo Intimidade e Relacionamento, parte 2. Vocês acompanhem, né? Se vocês não viram o blog anterior, vocês vejam, é muito importante, porque este blog diário, ele é uma continuidade. Faça isso e deixe de ser essa vítima social, ok? Eu sempre deixo na descrição um blog que antecedem a este e outro blog que antecipem a este. Vocês vão na descrição, né? Dependendo do dia que vocês estão vendo, dependente do horário, você pode simplesmente descer na descrição ou dar continuidade a mais à frente, ou você pode antecipar. Às vezes você está, né, viu esse blog, né, por acaso dentro do YouTube. Aí então você viu por acaso e ainda não conhece o canal, então você vai na descrição ver o que é antes, certo? Você vai ouvindo até você ter uma consciência. Não precisa você fazer nada de você se inscrever no canal imediatamente. Você ouve, toma consciência, seja sincero com você, certo? Se você estiver compreendido, saber, entender que isso é uma coisa boa, então aí sim você se inscreva no canal, sinaliza o vídeo. Você entendeu que isso é uma coisa boa, né? Que pode ser uma coisa boa para você, pode ser uma coisa boa para os seus irmãos. Então você faz, de uma certa forma, ajude, né, a levar esses conteúdos, essas consciências dessa forma. Fora disso, se você não entendeu que isso é bom, não tem compreensão de que isso possa ser uma coisa boa, não faça nada, certo? Não precisa fazer nada, ok? Então, vamos entender isso. Eu também deixo na descrição do vídeo a abertura desse título, Enoque, o Pai da Vida. Vá lá e ouça tudo que está sendo dito. Por que eu coloco abertura? Às vezes, quando você vai pela abertura, você ouviu a abertura, né? Teve uma consciência, fala, nossa, que legal, por exemplo, não, realmente é uma coisa boa. Aí você vai entendendo, você se interessa pelo próximo blog, né? O seguinte, por exemplo, aí você vai, depois do título, você abriu o título aí, então você vai poder ter acesso ao outro blog na frente, né? Tá na descrição mesmo. É só você chegar lá, você vê o que antecede a este blog que você acabou de ver, aí você vai vendo, né? Aí às vezes você, dependendo, né? Vai dando sequência, sequência, sequência. Ah, você não viu o que era antes? Você volta, tá na descrição mesmo, você vai poder voltar e para que você possa compreender isso de toda forma, ok? Vamos então para a expressão livre. A expressão livre é a dimensão Cristo e a dimensão social é uma mediação entre um e o outro, ok? Vamos lá, depois que nós compreendemos isso, tudo que foram dito, né, sobre as sobre essa a ideia do blog diário, né, de tudo que está sendo produzido, né, desse canal. Vamos então para a expressão livre. Vamos lá.
No entanto, podemos conhecer que o espírito é a contradição do entendimento do corpo emocional e podendo se realizar com os mesmos propósitos. Porém, os propósitos da realização do corpo emocional vai ficar preso no tempo, representando uma tempestade emocional e temporal, e não pode durar por uma eternidade. Já o propósito do espírito vai durar uma eternidade e podendo conciliar aprendizado espiritual, porém emocional não, pois a emoção ela não pode explicar a razão de nossa origem, porém pode conciliar na realização da conscientização do espírito. Se vocês não viram o blog que antecedem a esse, volta lá e vê. Muito interessante. Isso aqui acaba de completar tudo. Se você teve dúvida no que fora dito ou no blog anterior, né? Aqui você vai se realizar com todo o entendimento. Entende? Quando se trata de corpo emocional, ele vai se aplicar no tempo, e no tempo ele vai ganhar muita complexidade, tempo presente, tempo passado, tempo futuro, vindouro, aquilo que possa vir de bom, né? Que muitas das vezes o tempo vindouro, né? Tudo aquilo que vem do futuro, ele não pode ser uma coisa boa para nós, porque ele faz com que os nossos corpos emocionais fiquem precipitados no tempo. Para nós termos uma realização, nós temos que trabalhar no dia a dia. Eu vejo muito por que as pessoas não se prosperam na vida hoje. Porque elas estão precipitadas no tempo. E como que você sabe que elas estão precipitadas no tempo? Ah, elas querem ganhar o dinheiro tudo de uma vez, né? Por exemplo, hoje tem aí, eu estava fazendo uma pesquisa, tem aí, por exemplo, se você tem aí um dinheiro para parado, né? Você fez uma economia, você investe aí em CDI, né? Por exemplo, se você tem aí um dinheiro, aí aquilo vai rendendo um pouquinho, um pouquinho, mas entenda que se o tempo ele vai ele vai escada, integral, integral, você vai tendo uma quantidade de dinheiro, né, você tendo aquela liberdade, naquele poder, aquele dinheiro, você vai ganhando muitas coisas, você vai poder, transformar ele em mais muitas outras coisas, que se você fizer uma economia, mas não, né, você olha lá e fala assim: "Nossa, só isso de dinheiro que vai render?". Aí as pessoas ficam desanimadas, vai lá, gasta o dinheiro em besteira, bebe cerveja, fuma droga, vai para gandaia e tal. Então os corpos dele vai ficar precipitado, ele vai sentir incapaz, né, de trabalhar o seu momento, essa sua realidade, certo? Eles vai desejar algo, e vai gastar aquelas ideias que ele estava provido naquele tempo, naquela realidade. Que o dinheiro, né, ele contradiz a nossos corpos emocionais, igual estou tendo dito nesse pequeno contexto. Vamos lá, então, parece só uma ideia aqui para você entender como que funciona essa ideia do nosso corpo emocional no tempo. Ganha uma muita complexidade, ok? Vamos lá. Vamos para a expressão livre. No entanto, podemos conhecer que o espírito é a contradição do entendimento do corpo emocional. Quando é Guerra Fria, o espírito ele não se realiza com o corpo emocional. Por que, que ele não se realiza com o corpo emocional? Porque o corpo emocional ele é da sociedade, ele não é nosso, por exemplo. E como que a gente entende isso? Olha, esse espírito aqui, por exemplo, esse espírito é separado desse corpo emocional, está separado, totalmente separado. Vamos pegar aqui com essas quatro aqui, porque aqui está o homem completo, esse corpo é espiritual e esse aqui é emocional, esse aqui é do relacionamento social. Essa parte toda aqui é do relacionamento social, certo? É do relacionamento social. Mas veja, o espírito, esses dois aqui, é o espírito e corpo, esses dois aqui que transformam a palavra da vida, ele é totalmente espiritual. E hoje, isso aqui é da sociedade. E essa parte aqui está toda negada.
toda negada socialmente. Quando você vai tentar realizar aqui com esse seu corpo emocional, aí a sociedade vai estar negando você. Por exemplo, escreve errado, né? Não fala correto. Não tem uma oratória perfeita, né? Não faz isso. Outras coisas, né? Que vêm só para negando esse corpo emocional. O que muitas das vezes é uma inconsciência social, nem é questão de você saber e não saber, é questão de disputa sobre uma coisa e outra, dinheiro, carro, sexo, né, poder econômico, tudo muito bagunçado. Então, olha só, vamos entender de novo. No entanto, podemos conhecer que o espírito é a contradição do entendimento do corpo emocional. Ele é negação. O espírito, ele nega esse corpo. Quando você tenta se realizar com ele, você vê que ele está direto dentro da sociedade, você vê que ele vai ganhar uma frustração. Vê aí os políticos, vamos falar nos políticos de novo. Quantas pessoas que vai aí, a pessoa está trabalhando, né, dentro de fazendo um trabalho, aí você vê que outras pessoas que não sabem nada da vida vai começando falando do político de todas as formas, né? Às vezes coisas que eles nem sabem, não sabem nada de economia, não sabem nada de, né, de ideologia, não sabem de filosofia moderna, não sabem nada. Mas aí ele está lá, negando aquele corpo. Então, de uma certa forma. Mas quando ele entende que o espírito dele o espírito dele, a consciência interior dele é espiritual, que ele é igual a Deus, ele tem um outro tipo de realização. Não nesse corpo emocional, ele tem um outro tipo de realização. Qual seria o outro tipo de realização? Você ser íntimo de Deus, trabalhar com Deus. As pessoas estão negando a mim, meu trabalho, mas está tudo sendo feito conforme tem que ser. Eu estou seguindo o meu caminho, né? As pessoas estão criticando, não estão, né? Estão falando mal, estão fazendo aquilo, eu estou seguindo os meus propósitos. Estou me permitindo no trabalho social, de toda forma. Entenda isso. É isso tudo por causa de quê? Por causa do tempo. Porque se nós não tivéssemos no fim de uma guerra física, uma guerra fria, nós podíamos nos realizar nosso espírito, nosso corpo e ainda ser gloriado aqui, junto com o relacionamento social. Mas essa parte do nosso corpo emocional, ele está totalmente negado para a força da união, ok? E podendo se realizar com os mesmos propósitos. Vamos voltar um pouco aqui para a gente compreender o contexto todo. No entanto, podemos conhecer que o espírito é a contradição do entendimento do corpo emocional e podendo se realizar com o mesmo propósito. Porém, o propósito de realização do corpo emocional vai ficar preso no tempo, representando uma tempestade emocional e temporal. Olha só, podendo se realizar no mesmo podendo se realizar com os mesmos propósitos. Tanto o espírito como o corpo emocional, eles podem se realizar com os mesmos propósitos. Porém, o propósito de realização do corpo emocional vai ficar preso no tempo. Vai ficar preso no tempo por quê? Porque ele está sendo negado, por causa do fim, né, do fim do juízo final, todas as sociedades estão negadas. Eles são obrigatoriamente trabalhar as suas espiritualidade e não as suas emoções, aquilo que eles estão sentindo. Nada disso, ok? Se eles tiver um tipo de sentimento, ele tem que ter um sentimento de humanização para fazer o bem às pessoas a qualquer custo, digamos assim. Qualquer custo é aqui que nós vamos dizer qualquer custo. Você está no trabalho social, as pessoas estão sabendo de nada, que é uma filosofia, que é uma educação, mas as pessoas estão falando mal de você de toda forma. Mas aí você vai seguindo, entende isso? Porém, o propósito de realização do corpo emocional vai ficar preso no tempo, representando uma tempestade emocional e temporal. Uma tempestade temporal e emocional, certo?
Nesse meio tempo, eu vou estar sendo atacado ou não sendo atacado, eu vou estar tendo emoção boas e emoção ruim, emoção boa, emoção ruim. Aí agora vê o que que nós vamos entender disso. Ó, uma tempestade emocional e temporal. Vai ficar. Agora vamos entender a ideia. Olha só que interessante. E não pode durar por uma eternidade. Entende que tudo que nós sentimos nesses corpos emocionais, ele vai ficar no meio do caminho. Nada vai durar para sempre quando se trata de corpo emocional. É uma coisa passageira, é uma tempestade emocional e temporal, né? Agora, olha só que interessante. Já o propósito do espírito vai durar a eternidade. Você viu como é que é? O que que mantém o nosso corpo? É essa raiz, é esse espírito, é essa raiz, é esse espírito que mantém os nossos corpos emocionais. E com ele nós podemos sentir coisas boas e a coisas ruins. E com ele nós podemos fazer coisas boas e a coisas ruins. Da mesma forma, nós podemos fazer isso, né? Tem várias ideologias que explicam esses nossos corpos emocionais, que ele é apenas uma tempestade emocional e temporal. Ou, por exemplo, hoje você vê pessoas que ganharam, por exemplo, vamos falar da finança, nesse entendimento da finança. Pessoas têm um dinheiro, elas estão felizes, né? Amanhã, por exemplo, ela não tem o dinheiro, está triste, né? Vamos entender isso. Você entenda que complexidade ela vai gerando. Aí beleza, vamos supor que ela teve muito dinheiro na vida. Ficou milionário, ficou rico. Ah, o homem mais rico do mundo. O que que vale hoje o homem mais rico do mundo? Né? O que que vale? Por exemplo, o que que vale? Entenda o que eu quero dizer. Peraí, tem uma ideia correta para você entender. Esse momento meu é único agora. Por exemplo, suponhamos que seja esse homem mais rico do mundo. Vamos lá, um homem mais rico do mundo. Aí passa se passa de, né, de 100 a 120 anos, ou de 100 a 80 anos, ou de 100 ou de 0 a 80 anos, de 0 a 100 anos, ou de 0 a 120 anos, ao quanto as pessoas podem sobreviver. Então, vamos supor que ele viveu até 120 anos, de 0 a 120 anos. Ou seja, o que se viu já não se vê mais, passou. Aí o que que restou para a semente? O que vai durar a eternidade. O que que vai durar a eternidade? O nosso espírito. Essa é a semente, o nosso espírito. Ela que vai durar a eternidade. Ela que vai ter a consciência de começar a fertilizar outro corpo emocional, para que esse corpo emocional possa, de uma certa forma, levar ele num tempo, né, para que ele possa trabalhar esse corpo emocional de novo, repetir tudo de novo, trabalhar isso tudo. Entenda como é que é interessante? Então, aquele corpo emocional, por exemplo, que foi rico no passado, valeu para ele aquele tempo. Nesse tempo de cá, a sociedade, por exemplo, aí, do jeito que está aqui, né, essa situação toda vai valer para esse tempo. Olha só como é que é interessante esse corpo emocional. Presença. Ele só representa esse presente. Ele só representa isso, o presente. Mas o meu espírito não representa só isso. Ele representa muitas outras coisas, muitas outras dimensões, muitas outras coisas. Ele é grandioso porque, né, de uma certa forma, é ele que fica íntimo de Deus, ok? Entenda isso. Olha só, uma presença, né? É isso que vai explicar o meu corpo emocional. Eu estar presente. É isso que explica o meu corpo emocional. Entenda isso. E podendo conciliar aprendizado espiritual, né? Vamos voltar um pouco mais aqui. Vamos lá. E não pode durar uma eternidade, né? Depois que nós entendemos que. Vamos voltar mais um pouco à frente aqui para tirar a conclusão de tudo. Porém, o propósito de realização do corpo emocional vai ficar preso no tempo, representando uma tempestade emocional e temporal, e não pode durar por uma eternidade. O que que não pode durar uma eternidade? O corpo emocional, não pode. Ele vai durar um determinado tempo apenas,
um determinado tempo apenas, ok? E não pode durar uma eternidade. Já o propósito do espírito vai durar uma eternidade e podendo conciliar aprendizado espiritual. Quando eu falo poder conciliar aprendizado espiritual, é eu estar me conscientizando, eu estar me interagindo com essa sociedade, mesmo ela estando negada, eu estar me permitindo, eu aprender com ela aprender comigo, né? Trazer essas conscientização dessas dimensões sociais, daquilo que já tem, eu me permitir para ela, de uma certa forma, eu me conscientizar com ela de uma certa forma. Isso é aprendizado espiritual, né? Daqueles tempos, daquela sociedade, daqueles conjuntos, de tudo, daquela era, entenda? Podendo conciliar aprendizado espiritual, porém emocional não. Quando eu falo emocional não, significa que esse nosso corpo emocional ele não tem uma consciência específica. Ele só tem uma consciência se eu der para ele uma consciência. E essa consciência, ela pode ser tanto uma coisa negada ou não. Esse meu corpo emocional, é o meu espírito, sendo ele o mentor desse corpo emocional, ele vai ficar, né, muito, ele vai ficar muito dependente dessa nosso espírito para que ele possa, né, se movimentar dentro da sociedade de uma forma boa, de uma forma tranquila, de uma forma compreensiva, ok? Podendo conciliar aprendizado espiritual, porém emocional não. Por quê? Mesmo porque tudo aquilo que se explica é emocional, vai explicar o que representa, vai tempestade emocional e temporal, que vai ficar se perdendo no tempo. O que vai restar, o que vai sobrar são as nossas consciências espiritual, certo? E que de determinada situação, essa consciência, ela tem um poder de dar uma consciência a esse corpo emocional para entregar ele bem ao relacionamento social, bem, não mal, né? Se você entregar, dar uma consciência má, você vai negar o seu relacionamento social, né? Entenda uma coisa aqui interessante, ó. Esse é o seu corpo, o seu corpo espiritual, né? Daqui, esse corpo é espiritual. Então, daqui você forma a palavra da vida e aqui você tem um corpo emocional, né? Dá uma consciência aqui e aqui você está sendo gloriado com Cristo ou você está sendo gloriado com um outro corpo emocional, né? Um relacionamento corpo a corpo. Mas compreenda só, esse espírito é esse espírito aqui, é ele que dá consciência para esse corpo, é ele que faz esse corpo mover dentro da sociedade. Esse corpo, como eu tenho dito, ele é da sociedade. O que é seu é esse aqui, certo? Então, a sua consciência, a sua semente, ela é espiritual. Você pode se realizar com esse corpo? Pode, né? E você pode se realizar com outro corpo? Também pode. Você se permitir um para o outro? Pode, pode. Mas entenda que esse corpo emocional, que é do relacionamento social, vai estar dependendo dessa consciência, desse espírito aqui. É esse aqui, é a semente, é esse aqui que faz com que tudo funcione, certo? E que de uma determinada situação, esse aqui também pode ser espírito, né? Aqui também é glória de um corpo comum, também é espírito, lembra? Espírito aqui e espírito aqui. Vamos colocar aqui para você entender. Porque eu estou colocando glória aqui é para mostrar que ele está falando a verdade na presença do corpo. Mas espírito aqui, espírito aqui. Olha só que interessante. Então, esse corpo aqui emocional, esse espírito aqui, ele pode ser o mesmo que esse. Mas para ele ser o mesmo que esse, eu tenho que fazer esses processos: palavra, vida, consciência e realização, né? Então, esse aqui é o mesmo que esse, certo? Agora, se eu estiver negando minha sociedade, então eu tenho consciência, né? Eu tenho consciência nisso, eu perco tudo, esse corpo emocional, eu perco ele, tenho consciência, levo a consciência direto para esse corpo emocional e começo a negar a sociedade aqui, né? De uma certa forma, é dessa forma que
Paulo, naquele tempo, né, que ele estava, né, no tempo real da profecia, José, é isso que é por isso que ele ficou deixou a roupa aqui, olha, por exemplo, né, aqui, e ele foi para fora, espírito, porque espírito aqui e espírito aqui, certo? Aí, esse corpo emocional, ele ia ficar na expressão visual, ele poderia ficar dependente daquilo que o outro ia relacionar a ele, né, como que os outros vê, por exemplo. Como que os outros vai ver ele? Como que você vê um político hoje, por exemplo? É a mesma coisa, você está olhando para Paulo e está olhando para um político, que são os mesmos ideais de relacionamento ideológico, certo? Só que, o que que acontece? Paulo, ele tem essa ideia de intimidade, de persuadir as pessoas, né, de convencer ela para que todos possam ficar unidos de todas as formas, ok? Entenda isso, tem essa ideia, né? O político, ele faz mais esses movimentos, né, de estar fazendo essa interação social diretamente. Aqui nós já estamos assumindo já uma ideia bem religiosa mesmo, certo? Entenda isso, ok? De uma certa forma, o Paulo, ele consegue atingir um público religioso, e os políticos, ele consegue atingir 2 públicos, né, tanto os religiosos também como também, né, os socialistas, os sociais ali que estão lá por ali, sei lá, existe essa várias formas, é só para vocês entender, porque aqui nós tratando de uma união, aqui nós estamos tratando de uma realização pessoal, por exemplo, né, que hoje as pessoas relacionam o político mais como uma realização pessoal, né? Eu quero saber quanto está o preço do café, eu quero saber se o programa político vai ser bom para esse mês, para esse ano, eu quero saber o que que eu vou ganhar, o que que eu vou perder, né? É isso que eles estão relacionando político. Somente os interesses pessoais deles, entenda isso. E podendo conciliar aprendizado espiritual, porém emocional não, pois a emoção ela não pode explicar a razão de nossa origem, porém pode conciliar na realização da conscientização do espírito, né? O espírito, ele sempre vai manter a consciência, né? É ele que faz o nosso, vamos voltar a falar isso de novo. É ele que faz com que nossos corpos se movem, né? Que nossos pensamentos vai agregando. Se você for estudar essa consciência espiritual, ela tem muito mais ainda daquilo que você não possa ver. Entenda isso? Ele faz nossos corpos se mover, ele faz nós, né? Olha só, tudo é uma ideia do espírito, né? De você não vê, mas você sabe que de uma certa forma ele está fazendo um movimento com o corpo. É o espírito que faz isso, certo? É ele que dá consciência para o corpo, é ele que faz. Aí o corpo ele acabou, né? De uma certa forma, ele foi a óbito, então ficou apenas uma tempestade, uma tempestade, uma tempestade temporal. O espírito, ele fica preservado como origem. Não é interessante o que Deus faz? Vamos falar energia, vocês entendem, né? Olha só, tudo aí. Vamos falar energia para vocês compreenderem. Olha só, vou terminar este blog diários, né? E vocês acompanham a outra parte. O blog diário é sempre uma continuidade. Vocês fazem esse trabalho de conscientização para que nós possamos ter consciência em tudo. Não deixe de acompanhar os blogs anteriores, certo? Faça isso, leve uma consciência para que você possa se permitir se realizar com Deus no seu íntimo e com Deus no seu exterior, ok? Tem uma coisa que eu quero, né, ter dito antes, né? O que que acontece? Todos os corpos, eles são divididos em todos os astros, eles são divididos em consciência interior e consciência exterior. De uma certa forma, a consciência interior nós chamamos de serafim, e a consciência do exterior nós chamamos de querubim, por exemplo, né? Porque eles estão à vista, eles estão se apresentando emocionalmente, né, ideologicamente, sei lá, tantas coisas. Mas aí o que acontece?
Existem ideias, por exemplo, por que que o Paulo, por exemplo, ele representava o 10º homem, porque ele todos aqui, ele tem uma consciência, ele tem 2 uma consciência interior, uma consciência exterior. Por exemplo, 2 4 6, né, 2 4 6, 2 4 6 8 10. Então que no Paulo nós seria o 10, certo? Daqui para frente nós temos mais 2, por exemplo, que seria Pedro e João, né, de certa forma, representando o corpo emocional, Pedro e João. E eles também têm essa consciência interior, né. Ao total ia dar 14, né, 7 com mais 7, 14. Até aqui 14. Existe numerologia. O que eu quero que vocês compreendam rapidinho é porque existe a contagem da consciência interior e uma consciência exterior, né. Numerologicamente, isso vai ganhando uma complexidade, às vezes você pode contar só um corpo emocional, às vezes você conta uma consciência interior e uma consciência exterior, vai dar duas, vai depender. O mais interessante que vocês devem compreender é o seguinte, certo? É o seguinte, Deus, ele é uma consciência interior, ele é uma espiritualidade. Nós, também somos uma consciência interior, uma espiritualidade, certo? Tudo aquilo que Deus criou, ele é uma espiritualidade, de tudo. Aqui no Cristo, nós não trabalhamos a espiritualidade, nós trabalhamos o corpo emocional, somente esses corpo emocional, trabalhamos só com o corpo emocional. Mas entenda que a nossa consciência interior, ela é espiritual. Então, a consciência interior é para a glória de Deus, é para ser gloriado com Deus. Consciência interior é para ser gloriado de Deus. Consciência exterior é para ser gloriado com Cristo. São os dois divididos, são os ideais. Aí você vai entender que o seu corpo é dividido, espírito e corpo, certo? E que em determinada situação é essa estrutura aqui, ó. E que determinada situação, mais correto mesmo, é vocês entender essa formação de Cristo aqui, ó, palavra, vida, corpo e a glória de um corpo comum, sem ideologia, sem nada. O homem é isso aqui, ok? Entendeu isso? Então, consciência interior para a glória de Deus, consciência exterior para a glória de Cristo, ok? É glória de Cristo, Cristo representa o relacionamento social, Cristo é a proteção do corpo emocional, né? É por isso que ele deixa um reflexo para nós, que é o anticristo, ele deixa um reflexo para que nós possa ficar flexionado, certo? Dentro de nós não temos flexão, porque nós somos origem, nós somos igual a Deus, entendeu? Nós somos origem, ponto final. Vamos entender isso, entende? Isso não se divide. Isso Deus não se divide com ninguém. O Cristo, o corpo emocional, ele ganha uma transformação por causa dessa ideia, né? Tempestade temporal e emocional, ela vai ganhando uma transformação no tempo à medida que a nossa consciência espiritual for evoluindo, né? Se ela não for evoluindo, ela vai se fazendo coisas malignas, permitindo seus corpos a ser malificado, por exemplo, né? Igual eu tenho dito, consciência que você pode dar uma consciência para o seu corpo bom, você pode dar uma consciência boa para o seu corpo, você pode dar uma consciência má e movimentar ele má dentro da sociedade. Entenda isso. Bem explicadinho, acrescentando, né? Se vocês não viram o blog que eu estou tendo dito, é o blog As Duas Testemunhas. Eu fiz 70 blogs diários com esse título, As Duas Testemunhas, com vários subtítulos. Vocês vão lá e acompanham, certo? É bom que agora, quando você entender esse processo, você vai compreender mais ainda. Assim como a Bíblia significativa, ela tem parte isoladas, né, para interpretar para interpretar a própria Bíblia interpreta ela mesma, por exemplo. O blog diário, ele tem mesma ideologia, o próprio blog diário, ele mesmo interpreta ele. Se você ver todos os blogs diários, você vai ficar compreendido de muitas coisas. Porém, se você ver 2, 3, 4 isolados, você não vai compreender nada.
porque o blog diário é uma continuidade, é um interpretando o outro, certo? A Bíblia também é uma coisa, é um contexto interpretando o outro. Você pega ali, ela mesma traduz ela. Tudo que nós temos, por mais que ela está fora de contexto, está tudo dentro da Bíblia. Toda a realização de Deus em Cristo está dentro da Bíblia, ok? E assim também, esse blog diário, ele vai seguir nesse mesmo contexto de se realizar dentro do blog diário, um com o outro, um blog vai interpretando o outro, vocês compreendam. Tudo para que vocês possam ter consciência, ok? Vamos terminar este blog diário. Vocês acompanhem o próximo blog diário, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.